que eu entendi da Bíblia. Se você não lê a Bíblia, eu li bastante a Bíblia e o que eu entendi a respeito que a Bíblia quer dizer pra gente, a Bíblia, ela nos propõe que a gente se posicione na vida. É isso que a Bíblia vem nos propor. Quando fala em Jesus Cristo, eu entendi que Jesus Cristo somos nós mesmos. Você pode verificar que lá na Bíblia diz assim, que Jesus mesmo fala, se você crê no que eu estou falando, você fará maiores obras do que eu fiz. Quer dizer, Jesus dá essa autonomia para nós. Ele não toma para ele esse poder. Ele distribui esse poder para todo mundo. Ele quis dizer que se seguir o que ele está falando, se entender, se ouvir, der ouvido para o que ele está falando e seguir os passos deles, a gente pode fazer muito mais do que ele fez. Entende? E tem outra palavra que ele fala na Bíblia também, que é a respeito, que ele mesmo fala, ele e o Pai, quer dizer, ele e Deus é um só. O que eu entendi quando Jesus fala sobre isso, ele quer dizer que ele e o universo é um só. Ele e o universo, o pensamento, o sentimento e o universo está tudo ligado. Então, o seu sentimento, os seus pensamentos, está tudo ligado com o universo. Então tudo vai depender de como você pensa, como você sente. Um exemplo é o esquizofrênico. A pessoa esquizofrênica, eu falo sobre esquizofrenia porque eu tive esse diagnóstico durante muito tempo e vivo aqui com os irmãos que teve, Eu falo teve porque eles também estão saindo desse estado, Aos poucos estão saindo, estão começando a se organizar mentalmente. Eu acredito que a esquizofrenia é um sentimento desorganizado, é um pensamento desorganizado da pessoa. E é espiritual, Segundo as leituras que eu tenho, os conhecimentos que eu tenho tido, é espiritual. Então, o que eu entendo sobre a Bíblia? Que Jesus, que a Bíblia vem nos propor assim, que a gente precisa se posicionar. E para a gente se posicionar, a gente precisa acatar aquilo como verdade o que Jesus está falando lá. A gente lê lá todo o Velho Testamento, vê aquela confusão, pessoas, o ímpio, os irmãos contra irmão, pais contra pais, quer dizer, toda a história da humanidade está ali na Bíblia. Tudo que você vê hoje aí já está ali na Bíblia, já é antigo. Aí vem Jesus para poder organizar essas pessoas, para organizar, porque toda essa desorganização que existe no mundo, mentalmente das pessoas, que as pessoas vivem carregadas de ódios, rancores, inveja, e muitas delas não têm consciência disso. A maioria delas não tem consciência desse sentimento. E esse sentimento é um sentimento negativo para o universo. Quer dizer, se você vibra, se a sua energia é esse sentimento negativo, então tudo dá errado na sua vida, tanto para você quanto para os outros da sua família. Então, quando você começa a se organizar mentalmente dentro da sua casa, um exemplo, muitos pais reclamam disso ou daquilo dos filhos, o filho assim, assado, está dando problema. Mas se olhar para o pai é um desequilibrado, o pai também tem aquele desequilíbrio, o pai também está desorganizado, por isso que o filho é desorganizado. Muitas pessoas não conseguem perceber isso. Então o que eu entendi é que a Bíblia vem nos propor isso, para você se posicionar, se você crê, e quando ele fala crer, significa aplicar. Se você crê de verdade, você aplica, porque não adianta nada você falar, eu creio em Deus, eu acredito em Jesus, eu vou na igreja porque eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, então eu vou lá. Mas você vai lá, ora, chora, reclama, pede, mas e daí? Você está aplicando isso nos seus sentimentos, você está aplicando isso nos seus pensamentos, na sua conduta, o modo como você age, Você está aplicando isso como você pensa, você está se libertando do ódio, da inveja. Como você está libertando? Se a maioria nem sabe o que é ódio, a maioria das pessoas não sabe, não percebe esse próprio sentimento de ódio.
né? Porque o ódio é um sentimento, é uma energia negativa, a qual a maioria das pessoas vibra nesse sentimento de inveja, ódio, raiva, e elas não se libertam porque elas não têm consciência disso. Lembra que na Bíblia fala sobre Jesus fala: Pai, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. Quando ele diz isso, significa que elas não têm consciência do que estão fazendo. Uma vez que elas não têm consciência do que elas estão fazendo, elas nem percebem que estão fazendo mal. Ou seja, as pessoas fazem mal, acham que estão certas. Você entende o que eu quero dizer? Então, quando você descobre, quando você tem a humildade de tomar consciência, de entender, não, eu sou pecador, eu errei mesmo, né? Porque isso demanda humildade. É uma coisa que a maioria de nós não somos humildes para, né, se humilhar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou errado mesmo, eu preciso mudar. Essa humildade é um sentimento, o perdão é um sentimento, ser grato, isso é sentimento, não é boca. A gente ama aquele que não merece. É um comportamento que a gente aplica daquela pessoa que não merece, né? Porque pessoas que merecem a gente não precisa nem amar, né? Ela ama a gente, então bate, tudo bate. Existe harmonia entre as pessoas. Agora, quando é uma pessoa que não existe harmonia, você precisa amar ela, você precisa ter uma energia, você precisa ter uma força interna, né, para poder aceitar, né, para suportar, para ter paciência com aquela pessoa, não é verdade? Então, gente, é isso que a Bíblia vem propor para nós, né? O que eu entendi foi isso. É exatamente isso. Ele vem nos propor que a gente se posicione, né, diante dessa vida, porque essa vida, esse mundo é um caos, né? Você lembra lá que na Bíblia fala sobre que o mundo já é do maligno, né? Significa que a maioria de nós aqui estamos todos deficientes mentalmente e nem sabemos disso. Muito, né? Não sabemos, por isso que a gente se vangloria, né? Tem o nosso ego e a gente acha que é melhor do que todo mundo e nunca se reconhece errado de alguma coisa. A maioria não reconhece, né, que erra, né? Não tem a humildade de pedir perdão, não tem a humildade de ceder muitas vezes. Então, o que a Bíblia vem nos propor é exatamente isso. Então, não adianta as pessoas falarem: não, eu vou na igreja, eu sigo Jesus, eu amo a Deus. Outra coisa interessante que a Bíblia fala: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu entendi que amar a Deus é você amar a si próprio. Você tem que ter esse amor por si próprio, né? Você tem que se amar primeiro, porque como você vai ajudar as pessoas se você não gosta de você? Quantas vezes na minha vida eu vivia correndo, me sacrificando para ajudar fulano, parente, e eu não me ajudava. Eu vivia me drogando, me alimentando mal, não vivia em paz e vivia preocupado em querendo corrigir o outro lá fora. Como é que eu conseguia ajudar? Como é que eu vou conseguir ajudar alguém se eu não estou conseguindo ajudar eu próprio? Então, quando a Bíblia fala amar a Deus sobre todas as coisas, eu entendi que é isso. Ame a Deus sobre todas as coisas, é amar você. Cuide de você em primeiro lugar, tá? Assim que você estiver bem, aí você tem forças. Você transborda para poder ajudar o outro. Caso contrário, como ajudar alguém? Deus não quer, ou Jesus não quer sacrifício, ele quer misericórdia. Agora eu fico olhando assim, né? Como eu vou ser misericordioso? Um exemplo, né? Como eu era misericordioso com meus irmãos? Como? Eu vivia me sacrificando, né? Isso era um sacrifício porque eu vivia correndo para ajudar eles, deixava de ajudar eu às vezes para ajudar eles. Isso eu estava me sacrificando, deixando de me ajudar para ajudar eles. Por outro lado, eu não tinha misericórdia deles. Porque eu vivia censurando, eu vivia criticando, eu vivia cobrando, exigindo, querendo corrigir, quer dizer, eu vivia julgando, condenando, eu não tinha misericórdia. Então, por um lado, eu vivia me sacrificando, querendo ajudar daqui, querendo ajudar dali, por outro lado, eu vivia cobrando, criticando, censurando, não tinha compaixão, não tinha misericórdia. Então, Deus não quer sacrifício. Por um lado, ele vive doando, ajudando as pessoas, por outro lado, ele vive
roubando, mentindo, mandando matar. Na hora de ter compaixão, na hora de ter misericórdia, ele não mede consequências, ele vai lá e manda matar mesmo. Ele não tem compaixão pelo erro do outro, pela fraqueza do outro. Se eu fui um deles, e sou ainda um pecador, que às vezes eu me sacrifico de um lado e por outro lado eu não tenho compaixão, eu não tenho misericórdia. Então é isso que a Bíblia quer dizer. Como para você ver como a gente nós somos contraditórios, né? Então é isso, é mais ou menos isso que eu entendi da Bíblia. A Bíblia nos propõe a gente levantar a cabeça, né? A Bíblia jamais, em algum momento, ela quer que a gente seja um mendigo, um escravo. Em nenhum momento ela quer que a gente pereça, que a gente seja um trouxa do mundo, tá? Ela quer que a gente seja assim humilde diante de Deus, né? Mas não quer que a gente se humilhe diante do homem. Isso não, se humilhar diante do homem, jamais. Nenhum de nós devemos se humilhar, se ajoelhar diante de homem. É o que a maioria de nós fazemos. Às vezes por causa de dinheiro, por causa de sexo, por causa disso, por causa daquilo, um falso entendimento. Então é isso que a Bíblia vem nos propor, tá? Eu acho que esse vídeo vai ficar muito extenso, eu vou deixar para conversar mais a respeito disso em uma outra ocasião. Tá? Se foi bom para você esse vídeo, se inscreva, ative o sino de notificações e dê aquele joinha. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!